Em Espanha, a situação está difícil de controlar. Pela primeira vez em apenas um dia, registaram-se mais de 500 mortos e o número total de infectados pelo novo coronavírus ronda os 40 mil. O número de mortes na capital espanhola levou as autoridades a decidir improvisar uma morgue no Palácio do Gelo. O grande palácio, que normalmente acolhe jogos de hóquei no gelo ou provas de patinagem artística, está ainda a ser adaptado para a nova função. Milhões de espanhóis tentam fazer mais ou menos o mesmo, adaptar-se a uma repentina e avassaladora realidade. Só nas últimas 24 horas morreram de Covid-19 em Madrid mais de 300 pessoas. As listas de espera para a realização de cremações obrigam a despedidas breves. Mas muitas pessoas são cremadas como morrem, sem a presença de familiares que estão longe ou em isolamento. A situação é particularmente grave nos lares. Esta segunda-feira, a Ministra da Defesa revelou que os militares chamados a ajudar na desinfecção destas residências relataram situações de total negligência e abandono. Em alguns lares, a unidade militar de emergência encontrou pessoas mortas na cama. O governo promete ser implacável e esmagador em relação ao abandono dos mais vulneráveis. A esta preocupação acresce a do número de infectados entre os profissionais de saúde. Mais de 4 mil, um número que representa 12% do total de casos. Na China, a percentagem foi de 4%. Em Itália, situa-se nos 8%. Alguns hospitais revelam sinais de ruptura. Estas imagens foram captadas na noite de sexta-feira nas urgências do Hospital Infanta Leonor, em Madrid. As autoridades de saúde disseram tratar-se de um problema pontual, mas o receio de que os hospitais colapsem aumenta a cada hora que passa. E ao contrário de Itália, onde a epidemia está praticamente circunscrita a 3 regiões, em Espanha as infecções estendem-se a todo o território. Na Catalunha, a segunda região mais afetada, os hospitais também começam a mostrar fragilidades. Ya mismo van a faltar camas. Está todo el Vallebrón lleno, a tope. Hace falta mucha gente. Sí. Y material, falta mucho material y medicamentos. Y voluntad, que la gente haga caso, por favor, a las recomendaciones. Que no paséis, que estáis todo el día en la calle con el pan. Y es una vergüenza, vamos a caer muchos. Apesar do estado de emergência e dos números, muitos espanhóis continuam a desafiar a autoridade e a sorte. Em Madrid, mais de 600 pessoas foram multadas por terem saído de casa sem uma justificação plausível. Entre as pessoas multadas está um madrileno de 77 anos que saiu de casa para caçar pokémons. Este avião é um remendo. Transporta 2 milhões de máscaras vindas de França. Serão entregues diretamente ao Ministério da Defesa para as fazer chegar onde mais falta fazem. O Hospital de Emergência para Doentes Moderados que Madrid ergueu no Centro de Congressos que recebeu a Cimeira do Clima, esse hospital está quase pronto. 5.500 camas que caem do céu. A Associação de Hotéis de Madrid disponibilizou 40 para apoiar o sistema de saúde. Nas ruas percebem-se as medidas de contenção e essa é a regra. As exceções são os que fogem do hospital antes de terem alta. Um pesadelo para as autoridades. O número dos que tiveram de facto alta está a crescer. Já são quase 4 mil, mas há perto de 2.700 nos cuidados intensivos. O pico da epidemia espanhola, acreditam as autoridades de saúde, deve chegar nos próximos dias. De Espanha, falamos agora do Reino Unido, onde foi decretado ontem o confinamento obrigatório. O Emanuel Nunes junta-se a nós em direto de Londres. Emanuel, muito boa noite. Pergunto se a população tem estado a cumprir aquilo que foi pedido.
Boa noite, Marisa. Eu diria que a maior parte da população britânica está, de facto, a cumprir. Ao longo do dia, as televisões britânicas foram emitindo imagens, sobretudo da zona central aqui de Londres, onde era visível uma substancial diminuição do movimento e do número de pessoas. Portanto, a maior parte das pessoas, de facto, acatou as ordens do governo, mas ainda assim também houve imagens que correram nas redes sociais desde a manhã de hoje a mostrar várias carruagens do metro de Londres completamente cheias, completamente a abarrotar. Isto porquê? Porque os comboios, a frequência de comboios foi reduzida de forma drástica e continua a haver muita gente a trabalhar, sobretudo na área da construção civil, noutros setores também e para além dos setores considerados essenciais, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. Ora, há ainda de facto muita gente a precisar de ir para o trabalho e menos comboios e, portanto, criaram-se situações bastante complicadas ao longo de todo o dia, sobretudo na hora de ponta da manhã, com centenas de pessoas a não conseguirem respeitar a chamada distância de segurança de 2 metros. Mas a verdade é que foi decretado então o confinamento obrigatório aqui no Reino Unido. O Primeiro-Ministro fez um comunicado ontem à noite ao país, por volta das 8h30 da noite, que teve uma audiência, diga-se, estrondosa, e nesse comunicado então o Primeiro-Ministro Boris Johnson disse que a partir de agora acabaram-se os pedidos, a partir de agora existe sim uma ordem para que toda a gente fique em casa. Há apenas algumas exceções, semelhantes aliás às que existem em Portugal. Só é permitido sair de casa para ir fazer compras de bens essenciais, fazer exercício, visitar familiares que precisem de alguma assistência, ir à farmácia ou ir ao médico. Portanto, algumas exceções que estão claramente identificadas para que não haja qualquer dúvida. Ainda assim, o número de vítimas mortais aqui no Reino Unido continua a preocupar as autoridades e, por isso mesmo, esse aumento também terá estado na base da adoção de medidas mais drásticas e, no caso específico das últimas 24 horas, registou-se mesmo o maior aumento diário desde que há registro. Nas últimas 24 horas morreram então 87 pessoas, o que eleva o total de vítimas mortais aqui no Reino Unido para 422. O último balanço também deu conta de que ao todo foram já efetuados 90.436 testes e que neste momento há 8.077 pessoas que obtiveram resultado positivo nesse teste. Manuel, uma das últimas medidas que foi, entretanto, anunciada pelo Ministro da Saúde britânico foi a instalação de um hospital de campanha no Centro de Conferência de Londres. O que é que podes adiantar sobre mais esta medida do governo de Boris Johnson? Essa medida foi anunciada há pouco tempo, há cerca de 2 horas, na habitual conferência de imprensa diária, onde é feito o ponto de situação e onde são anunciadas novas medidas, e essa foi precisamente a principal, ou seja, o Excel, o principal centro de congressos e exposições de Londres, semelhante à FIL, em Lisboa, vai ser transformado, pelo menos parte desse local, vai ser transformado numa espécie de hospital de campanha que vai contar com 2 enfermarias, cada uma que poderá ter até 2.000 camas. Portanto, estamos a falar de uma capacidade de assistência a 4.000 pessoas. As autoridades britânicas estão, de facto, a preparar-se o mais rapidamente possível, até porque o pico da pandemia aqui ao Reino Unido ainda não chegou. E do Reino Unido vamos em direto para os Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o país pode vir a ser o novo centro da pandemia do novo coronavírus. É nos Estados Unidos que está o Luís Costa Ribas. Luís, boa tarde. Já houve alguma reação aí a este aviso? Os Estados Unidos preocupam-se muito pouco em reagir àquilo que dizem de si no estrangeiro, a não ser que Trump se lembre de ir ao Twitter por se considerar pessoalmente ofendido. Mas, na realidade, os Estados Unidos já são o centro desta pandemia. Há 50.000 casos, 650.000 mortos. Só o estado de Nova Iorque tem metade dos casos, 25.000, 1/3 dos mortos, cerca de 210. E o governador estadual espera 50.000 casos no final da semana ou durante o próximo fim de semana. Há 2.800 casos em Nova Jersey, há 2.200
200 na Califórnia, há 2.000 no estado de Washington e o país continua mal preparado, com falta de testes, falta de máscaras e falta até de ventiladores. Está a ser considerado em Nova Iorque, por exemplo, onde o governador já disse que precisa de 40.000 ventiladores, mas o governo federal só disponibilizou 400. Estão até a considerar ligar 2 pessoas ao mesmo ventilador para ver se isso funciona bem assim e se conseguem resolver assim parte da carência que existe. Os governadores estaduais, Marisa, estão também já a negociar entre si o acesso a materiais de necessidade urgente e que estão a ser assambarcados pelos próprios armazenistas que retêm o material nos armazéns e esperam que os Estados comecem a fazer um leilão entre si, a ver quem dá mais, para depois venderem a quem dá mais aquilo que é absolutamente necessário, portanto, o capitalismo selvagem no seu melhor. Para evitar isso, alguns governadores estaduais estão a coordenar entre si como vão, portanto, quanto é que vão pagar e como vão tentar obter esses produtos, ao mesmo tempo que apelam para que as autoridades federais, ao nível judicial, intervenham para pôr fim àquilo que consideram uma gravíssima ameaça à saúde pública. Luís, já conseguiste perceber qual é o caminho que Donald Trump pretende traçar para os próximos dias, uma vez que ele já vai dizer que não quer o país fechado e também não quer a economia americana a ser muito atingida por esta pandemia que está a afetar quase todos os países do mundo? À pergunta se já percebeste o que quer Donald Trump, qualquer pessoa que saiba ao certo a resposta também pode aproveitar e jogar na lotaria. Porque para já o que ele diz é que quer a economia reaberta na Páscoa. Ora, o que isso quer dizer é que acabam as medidas de isolamento social. E, portanto, se acabam as medidas de isolamento social, há um receio por parte dos cientistas e dos médicos que aumente a propagação e o vírus se espalhe ainda mais. Pois Donald Trump vem dizer que haverá mais mortes por suicídios no caso de haver uma recessão económica do que havia no caso do que havia por causa do vírus, do coronavírus. O governador do Texas veio até sugerir que as pessoas idosas, como são as mais vulneráveis, talvez não se importassem de morrer para salvar a economia. Isto dito hoje pelo governador do Texas. E, portanto, o que isto indica é que Donald Trump está com medo de uma recessão económica, que a recessão económica venha a ameaçar as suas hipóteses de reeleição e arrisca-se, portanto, a dizer então reabrimos a economia na Páscoa, não é? Que é daqui a pouco mais de 2 semanas, e vai tudo para a frente e o que acontecer com o coronavírus aconteceu. É evidente que também se pode dizer que se o vírus não estiver controlado, a economia nunca vai recuperar a sério. Portanto, que é preciso controlar o vírus primeiro para depois a economia recuperar. E, entretanto, há assessores da Casa Branca e membros do Congresso e até alguns dos conselheiros de Trump, informais, que não trabalham dentro da esfera do governo, que estão a tentar ver se conseguem negociar com ele o meio termo. E estamos nisto, portanto, a negociar com o Presidente para ele não desencorajar as pessoas a sair de casa e a voltar à sua vida normal só porque ele acha que isso é melhor para a economia. E vale a pena reparar, em todo o caso, que os governadores estaduais podem decretar medidas mais severas do que aquelas que Donald Trump aconselha. Mas, em todo o caso, a questão que se põe aqui é do mau exemplo que é dado a milhões de pessoas, quando se sabe que entre os seus apoiantes há muitas pessoas que não têm estado a respeitar nenhum tipo de isolamento social, que se recusam a acusar que isto seja uma questão e um assunto grave de saúde pública e que até se gabam de prosseguir a sua vida normalmente, como se nada tivesse a acontecer. Luís Costa Ribas, com o ponto de situação em direto a partir do que se passa. Podem vir a ser um novo foco da pandemia. O alerta chegou da Organização Mundial da Saúde, impressionada com a velocidade de disseminação do novo coronavírus, sobretudo em Nova Iorque. Quantas vidas vale a economia? Não se trata de uma simplificação, como refere um analista da CNN. É uma questão em aberto que está a ser levantada por Donald Trump. O presidente norte-americano poderia alterar estratégias em função do que os cientistas e médicos fossem avaliando no terreno, mas o que o move são outros valores. Depois de ter dito que todos os americanos tinham que combater um inimigo invisível. So we say stay at home and save lives. This is a time of shared national sacrifice, but it's also a time to treasure our loved ones and to take stock of what is most important, our faith, our families, our neighbors, and our great country.
2 dias depois não foi só de gravata que mudou e usa o passado quando se refere à pandemia. This was a medical problem. We are not going to let it turn into a long-lasting financial problem. Started out as a purely medical problem, and it's not going to go beyond that. Our country wasn't built to be shut down. As ordens de vários governos estaduais para que se fique em casa visam mitigar uma pandemia fora de controlo que ameaça matar uma fatia importante da população e vir a sobrecarregar os serviços de saúde. Mesmo quem não contrair a Covid-19 e tiver a infelicidade de ter um acidente ou adoecer subitamente também fica em risco, porque podem faltar profissionais de saúde, camas e equipamentos para salvar essas vidas. A Organização Mundial de Saúde já alertou que os Estados Unidos reúnem as condições para se tornarem um novo grande foco pandémico devido à velocidade de disseminação que tem sido registada. Nas últimas horas, o país notificou 40% dos novos casos a nível mundial. A OMS acrescenta que novos recordes de infecção e mortes pelo novo coronavírus serão batidos diariamente se as novas medidas de confinamento não forem postas em prática. We all need to stay home. We need to stop the spread of this virus, and we can only do it together. Not just to protect ourselves, but to protect others and all the older people you love. I mean, we got this virus, this pandemic, and, young people can get it, and they can transmit it to old people, and the next thing you know, I'm out of there. Please, I'm watching you. Trump continua no Twitter a apelar ao regresso dos norte-americanos ao trabalho, contrariando as indicações dos especialistas e indignando os profissionais de saúde que arriscam a vida para minorar a mortandade que adivinham. Tende a prolongar-se. A pandemia da Covid-19 está a fazer disparar os preços de máscaras e de produtos desinfetantes. A Associação Nacional de Farmácias já fez queixa à ASAI e escreveu uma carta a pedir a intervenção de António Costa. Sugere também que se faça uma autorregulação no setor. Assim que teve acesso a dezenas de casos da alegada especulação que se vive hoje no mercado farmacêutico. Quase de um dia para o outro, frascos de 30 mg de álcool em gel passaram a custar 5 euros. Tornou-se difícil encontrar máscaras abaixo dos 7 euros, sendo que há fornecedores que as tentam vender às farmácias por 38 euros mais IVA, o que daria um total próximo dos 50 euros. Os garrafões de 5 litros de desinfetante podem agora custar 79 euros e há termómetros à venda por quase 100 euros. Estes são alguns exemplos de propostas comerciais que têm chegado às farmácias. A Associação Nacional do Setor fez um dossiê com mais de 100 páginas que já enviou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Por todo o país, os farmacêuticos queixam-se e alertam para os perigos deste aumento brutal dos preços. Estamos a viver uma situação muito dramática na minha farmácia e na generalidade das farmácias comunitárias. Ou seja, nós não temos produto de primeira necessidade para combater este vírus. Ou seja, nós todos os dias vemos os nossos utentes entrar na farmácia e saírem da farmácia sem aquilo que precisam. Não temos os gel desinfetante, não temos álcool gel, não temos as máscaras, não temos os dispositivos de proteção individual. Não temos as matérias-primas que é necessário para fazer a manipulação. Termómetros escasseiam cada vez mais. Há um conjunto de produtos aos quais nós não temos acesso e há alguma quantidade que se consegue arranjar é com preços exorbitantes especulativos. A corrida a máscaras e gel desinfetante faz mesmo com que muitos profissionais que trabalham nas farmácias não se consigam proteger, chegando a faltar luvas. Temos tido vários contactos de empresas que nós desconhecemos, não estão no mercado habitual de fornecimento, têm-nos fornecido produtos e propostas de encomenda a preços de cerca de 50 vezes que o valor normal. Algumas vezes eu tive, inclusive, para não deixar que os meus utentes não deixassem de ter os cuidados básicos, eu arrisquei e comprei produto a preço de mais de 30 vezes o preço normal. Houve pessoas que o compraram, mas eu tive o cuidado de explicar que eu naquela venda eu estava a transferir simplesmente dinheiro. A Associação Nacional de Farmácias recomenda às suas associadas que pratiquem margens de comercialização até ao limite de 17,5%, o mesmo que se aplica aos medicamentos com participados. A Open China, uma empresa especializada na importação de produtos vindos da China, contactada pela SIC, explicou que comercializar máscaras de proteção foi aproveitar uma oportunidade. Nesta empresa do Algarve, cada máscara começa nos 5 euros,
Os orçamentos costumam ter um dia de validade e as encomendas mínimas começam nas 1000 unidades. Ricardo Mariano, um dos sócios gerentes, justifica os preços com o risco e diz que também a Open China está a comprar acima do valor de mercado. Nós começamos a vender máscaras, acima de tudo, após a primeira vez que fomos contactados por parte de um potencial cliente para saber se tínhamos máscaras. A partir daí recebemos mais alguns pedidos e então decidimos também aprofundar um bocadinho mais o assunto. A nossa atividade caiu bastante agora nesta altura e até chegámos a contactar empresas europeias para saber se nos poderiam fornecer este tipo de produto. Nós estamos muito habituados a fazer importações à China, mas tentamos fazer até mais próximo por uma questão de rapidez. A Tech Plaza, uma empresa que chegou a enviar uma proposta de 38 euros por máscara mais IVA, diz em resposta escrita à SIC que se tratou apenas de uma prospecção de mercado. Conta que foram contactados por um fornecedor alemão, mas que as próprias farmácias consideraram os valores ridículos e só então se aperceberam que se tratava de especulação. Com base numa outra queixa apresentada, a ASAI identificou esta segunda-feira um importador de álcool gel pela prática de preços especulativos. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Infecciosas recomenda um reforço das medidas de higiene aos doentes já recuperados. Alguns estudos detectaram a presença do vírus nas fezes de doentes já curados. Num consenso científico, as autoridades de saúde mundiais dizem que o coronavírus é transmitido através de gotículas respiratórias emitidas através da tosse, da fala ou dos espirros. No entanto, têm sido encontradas amostras do vírus nas fezes de alguns doentes, mesmo depois de serem considerados curados. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Infecciosas considera que a transmissão do vírus através das fezes é pouco provável. Ainda assim, diz que é preciso mais investigação e aconselha os doentes curados e que já tiveram alta a seguirem rigorosas precauções de higiene pessoal, de limpeza e desinfecção das casas de banho quando regressarem a casa. A Direção-Geral da Saúde, em concordância com o Centro Europeu, recomenda o reforço das medidas de higiene a todos os que estão em isolamento ou em recuperação em casa, especialmente nas crianças. Em Itália, e pelo terceiro dia consecutivo, registrou-se uma ligeira descida no número de novos casos, mas o número de mortos manteve a linha ascendente e as autoridades reforçam que não é possível baixar a guarda. Muitos italianos continuam a ter comportamentos que estão a levar as autoridades ao desespero. Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi se ne deve andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo! Non vi guardate così, dovete andare a casa, è vietato, dovete andare a casa. Andiamo, andiamo. Siamo con i piedi nell'acqua, a casa, non stare con i piedi nell'acqua, a casa. Anche voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation, andate a giocare alla PlayStation a casa, non si può stare qua, andiamo. Que um presidente de Câmara tenha de andar pelas ruas a mandar gente para casa num país onde a epidemia já matou mais de 6.000 pessoas e mais de 50.000 estão infectadas, diz muito sobre os níveis de cidadania e bom senso de um povo. Passou um mês desde que Itália registrou a primeira morte por coronavírus. E se é evidente que a resposta do governo está a ser lenta e insuficiente e que só agora impôs medidas que cedo foram decretadas em Portugal, também não há dúvidas de que muitos italianos continuam a desvalorizar o estado de calamidade que o país atravessa. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. È incredibile. Per l'ennesima volta, non me ne frega niente, però basta con i provvedimenti e poi non si organizza sul territorio tutta la struttura per far rispettare questi provvedimenti, perché è un'umiliazione per me, un'umiliazione per chi continua a stare murato dentro in casa, non è possibile. E allora, cari oggi ministri, cari prefetti, organizzatevi, perché io sarò lì a non fare passare nessuno. Esta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, a subida do número de novos casos foi menos acentuada, mas o número de mortos continua a subir. E, de acordo com o chefe da Proteção Civil, por cada caso registado,
É provável que existam até 10 vezes mais. Ma dove cazzo andate a fare la fila alle poste per fare le ricariche, per fare i prelievi agli sportelli? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore? Più di 400 persone al giorno stanno morendo! E allora ancora insistete a fare i furbi per trovare gli escamotage per uscire di casa? Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e le febbre. A che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto chiudono? L'avete capito che chi cazzo ti dava per sti capelli aggiustati in utavuto? Perché se una viene in casa tua ed è venuta in casa mia, è venuta in casa di un'altra a fare i capelli a un'altra, ma lei capite che ti potete portare o posto dalla lacca, ti porto o virus corona, quel che te ne dico se incapa così, o non hai capito? Dezenas de drones operados pela polícia vão começar a monitorizar algumas cidades para tentar detectar ajuntamentos e circulações não justificadas. O primeiro-ministro italiano anunciou também multas que podem chegar aos 4.000 euros. È un'emergenza nazionale, non è una cosa giocata, non è che so immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che è un telefilm, sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me di crepacuore.